Para todos, diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, Marcos capítulo 12, versos de 13 a 17, na Nova Almeida atualizada. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Oremos. Deus e Pai, em Tua presença estamos aqui, Senhor, lendo a Tua palavra. Que ela encha os nossos corações de entendimento, de conhecimento, para nós sabermos, ó Deus, o que ela significa para nossas vidas. A todos que nos assistem aqui no templo e também que nos assistem nos canais do YouTube e do Facebook. Pai, muito obrigado a Deus. Ilumina nossas mentes, nossos corações, para expormos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. Nós vamos tratar desse assunto, meus irmãos. E eu escolhi o verso 13 para trazer o tema da nossa mensagem de hoje. E a frase: apanhassem em alguma palavra. Meus amados, escolhi os versos 13, o verso 15 e o verso de número 17. E quero compartilhar com vocês neste culto de adoração a Deus. O verso 13. As Escrituras Sagradas registram muitos acontecimentos, irmãos, de muitos reis, né, de Israel. No passado, amados, era assim: um rei assumia o lugar do outro, morria e o outro assumia. Geralmente aquele rei, quando era mau, ele matava todos os seus irmãos herdeiros, para que nenhum deles desse o golpe nele, para ele sair do reinado, né? Mesmo aqueles que eram da família real. Essa pergunta aqui dos fariseus, irmãos, e também dos fariseus herodianos, que tudo era judeus, né? Eles queriam saber, amados, se Jesus Cristo vinha para ser o sucessor do rei Herodes. Era isso que os herodianos e alguns fariseus entendiam. Que esse Jesus, que era aclamado como rei aí pelas passeatas, pelos aglomerados de pessoas, que ele trazia a palavra para eles e muitos aclamavam ele como rei. No verso de número 15, nós vamos ver por que vocês estão me pondo em prova. Então Jesus se dirigiu àqueles homens que o procuraram, aqueles fariseus, né,
Preste atenção, Jesus conhecia todos eles. Porque Jesus, além de ser o Filho do homem, como estava encarnado na parte humana, ele também era o Filho de Deus. Então, ele sabe de tudo sobre todo mundo, sobre eu e você, e naquela época, com aquelas pessoas que estavam ao lado dele. Né? Muito bem, ele conhecia não só aquelas pessoas, mas conhecia seu pensamento, seus corações, sabia até do que eles iriam conversar com Jesus. Né? Eles sabiam, eles queriam apenas colocar Jesus em prova, tá certo? No verso de número 17, que fala a Deus o que é de Deus. Irmãos, eu queria que vocês refletissem sobre esse último ponto da minha mensagem de hoje. Dá a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus foi muito taxativa, amados, e sábia, foi salomônica, com sabedoria, porque Jesus sabia quais eram as intenções daqueles homens herodianos e fariseus. E assim, para mostrar para eles, amados, que não existe nenhuma falha no Filho de Deus, que o Filho de Deus veio cumprir uma missão aqui na Terra. Nessa introdução, eu quero falar no primeiro ponto, no verso de número 13, amados. Apanhassem alguma palavra, diz o verso de número 13, amados. Aqueles homens fariseus e herodianos, irmãos, queriam encontrar-se com Jesus. Na verdade, foi ao encontro dele como alguém, amados, que queria ser o rei. Eles achavam que Jesus iria ser o rei, né? Eles pensavam que Jesus Cristo estava querendo ser o rei de Jerusalém. E aí houve interesse do Herodes mandar os seus herodianos procurar dele com alguns fariseus para saber se ele queria ser o rei. Primeiro, não era da linhagem de Herodes, que nem judeu era. Certo? Nem judeu Herodes era. Certo? Ok? Eles então pensavam isso, que Jesus era interessado em ser o rei de Jerusalém, né? Porque, se lembra que eu preguei alguns dias, Osnei? Eu preguei sobre, no capítulo 11, esse mesmo capítulo, se lembra que eu preguei que Jesus Cristo falando do reino dele e tal, que era o reino glorioso, mas os discípulos entenderam tudo diferente. Aí os dois primos dele, filho de Salomé e de Zebedeu, procuraram ele. Vamos ali debaixo daquela árvore ali, que eu quero passar com o senhor. O senhor vai estabelecer o reino, né? Então põe meu irmão aqui, Tiago, teu primo, de um lado, e coloque aqui, né, João do outro. São os seus ministros. Então eu creio que essas palavras chegou até o palácio. E aí o rei Herodes ficou enciumado e mandou uma embaixada para lá, para saber de Jesus, se ele ia ser mesmo rei, se ia ser aclamado pelo povo rei, né? E destronar ele do palácio. Herodes Antipas. Olha, meus irmãos, quando Jesus falava de reino aqui, não era esse reino material, meus irmãos, né? Era o reino espiritual. Jesus, embora fosse humano, amado, e aqueles dois humanos, primos dele, queriam que Jesus desse uma oportunidade para eles. Era nepotismo, né, sabe? Seus irmãos, né? Um ser um ministro, outro ser outro, né? Muito bem, então, outra coisa importante aqui nesse texto, que eu quero chamar a sua atenção, que aqueles fariseus e herodianos, irmãos, né, eles queriam saber tudo sobre Jesus, alguma coisa mais, né? E queriam colocar Jesus em prova, né? Então, veja já a pergunta deles aqui para Jesus, tá? Queriam colocar Jesus em prova, amados, pois Herodes cometeu, amado, crimes contra Deus,
Lembra dos crimes de Herodes? Ele permitiu que quem? Salomé, né? Pediu a cabeça de João Batista onde? Numa bandeja. Porque João Batista, como profeta, dizia que Herodina estava, né, com problemas, traição, e era a esposa do irmão dele, certo? Irmãos, então, amados, o rei tinha raiva de João Batista. E João Batista era primo de quem? Era filho de quem? De Isabel, não é essa daqui não. Era Isabel lá de 2000 e tantos anos atrás, né? Era primo, porque Isabel era prima da mulher, da mãe de Jesus, certo? Meus irmãos, preste bem atenção, meus amados, né? Então, eles achavam que Jesus Cristo queria tomar o poder do governo físico, material do povo de Jerusalém, certo? Na verdade, irmãos, os fariseus e os herodianos, amados, que foram enviados por Herodes para falarem com Jesus Cristo, para saber qual era a proposta dele. O senhor vai ser mesmo candidato aqui a ser o governador? O povo lhe aclamar o senhor ser o governador, para o rei, para me tirar aqui do governo, né? Bem, preste atenção. Se era algo, amados, para tomar o reinado de Herodes, eles então fizeram uma pergunta, né? Mas antes elogiaram muito Jesus. Está aí no texto que nós lemos. Eles disseram lá que acreditavam que ele era um verdadeiro, não é? E que reconhecia que ele era o Cristo, né? Eles disseram isso antes de fazer a pergunta a Jesus, né? Que ensinava o caminho certo, né? Para Deus, né? E perguntaram para pegar Jesus de surpresa, né? E colocá-lo contra os romanos. De quem era o domínio de Jerusalém? Era dos romanos, do imperador romano, certo? E eles então indagaram e perguntaram: é lícito pagar imposto a César? Olha aí, já colocou Jesus contra quem? Contra César. Outra pergunta, não é? Outra pergunta: é lícito pagar imposto a César, né? Ou não? Entendeu? Olha, meus irmãos, no verso 14 aqui, que nós lemos, diz que, chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, e não, está no texto, eles elogiaram Jesus, e não se importa com a opinião dos outros, foi o que eles disseram, não é? Porque não olha a aparência de ninguém, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus, e é lícito pagar impostos a César, ou não devemos pagar, sonegar. Porque na hora que Jesus dissesse: não pague imposto a César, sonegue, ele estava se colocando contra quem? Contra o Império Romano. Mas Jesus não veio para um governo material, Jesus veio para um governo espiritual. E no ponto 2 da nossa mensagem, o verso número 15, que diz assim, meus irmãos: porque vocês, né? Porque vocês estão me pondo em prova. Jesus foi sábio, né? E pegou logo eles ali, né? Tá certo? Vocês estão me botando em prova, né? Estão me colocando em prova, né? Foi o que eles disseram. Olha, meus irmãos, o Senhor Jesus respondeu, amados, aqueles homens, os fariseus e também os herodianos, entendendo que naquele encontro que eles estavam com Jesus Cristo, que era, amado, apenas aqueles homens, estava especulando Jesus. Estava especulando Jesus, amado,
para tentar pegar alguma falha de Jesus contra Herodes ou contra Roma. E eles usaram, né, o imposto, né? Amados, mas Jesus, vendo que não passava de homens hipócritas, que estava querendo pegar Jesus, né? E fazendo uma pergunta capciosa, né? E Jesus Cristo respondeu, amados, na mesma postura, na mesma linha. Olha aí, irmãos, quando Jesus pediu aos fariseus uma moeda, ele disse: me dê uma moeda aí, certo? Uma moeda romana. E aí pegou a moeda, um denário, e pegou a moeda assim e disse: de quem é essa cara aqui? Era de César. Aí o que foi que Jesus disse a eles? Dai a César o que é de César. Jesus então fechou aqueles homens, mostrou aqueles homens, né? E diz assim o verso 15: mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? E ele então trouxe a moeda e ele disse, e matou a charada ali com aqueles homens. Amados, ao exibir aquela moeda romana, preste atenção, Jesus Cristo envergonhou aqueles fariseus, aqueles herodianos. Vocês estão dominados por um governo estranho, mas eu não vim aqui derrubar governo, não vim aqui fazer isso, não se tratava de revolução aqui, não é? Ele veio para trazer libertação do homem do pecado, da morte eterna que vem desde o Éden. E para concluir, meus irmãos, o último verso, o 17, diz: dai a Deus o que é de Deus. Olha, meus irmãos, os fariseus enviados, né, por Herodes e aqueles herodianos, irmãos, levaram uma lição muito grande na presença de Jesus Cristo, amado. Não tinha nada em Jesus Cristo de material, de derrubar governo, de ser revolucionário. Não tinha nada, meus irmãos. Ele veio, amados, para o reino espiritual. O reino espiritual é porque o homem lá no Éden perdeu, morreu espiritualmente, e ele veio para perdoar o homem, para que ele alcance o reino espiritual, nasça de novo do Espírito de Deus. E ele veio para perdoar o pecador, amado. Aquele que desobedeceu a ele, lá no início, no começo, amados. É como diz um ditado popular, amados. O que é do homem, o bicho não come. Preste atenção. O que é de César, dá a César. Eu não quero. E aí ele disse, e dai a quem? A Deus o que é de quem? De Deus. Então Jesus Cristo, amado, veio para tornar o reino, amado, humano. Não veio para tomar o reino humano, mas ele veio para trazer a prática espiritual, o reino espiritual, para o homem ser restaurado do pecado, ser uma nova criatura, meus irmãos, né? E poder fazer parte do reino de Deus para gozar a vida eternamente, amado. Aqui na terra, irmã Naide, nós estamos apenas treinando aqui. Estamos treinando aqui da glória de Deus. Nós estamos treinando aqui como a igreja, amados, a esperança da gente de ver o quê? A glória eterna. Mas nós estamos aqui com um pé na terra e um pé lá no céu, para que um dia a gente esteja totalmente no céu com Deus. Olha, amados, todos que ouviram o evangelho, amados, da salvação, que foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo, amado, foi para os que são de Deus fazer aquilo que é de Deus. É por isso que eu chamei a atenção na escola dominical. Olha bem, nós precisamos esperar a vinda de Jesus.
a vinda de Jesus, que virá, amados, para estabelecer o reino glorioso, o reino eterno, amados, para que todos que creram nele possam viver a glória eterna de Deus, irmãos, né? Mas o homem pecador, ele será destruído por causa da desobediência, por causa do pecado, irmão. Como diz o verso 17, né? Que quem é de Deus faz a vontade de Deus e dá a Deus o que é de Deus. E o verso 17 diz: então Jesus disse àqueles homens: olha, deem a vocês a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Amados, concluindo a nossa mensagem de hoje, os fariseus que vieram colocar uma pegadinha em Jesus Cristo se deram mal. Não se deram bem, porque eles voltaram e Herodes perguntou: e aí, esse homem é um impostor, um revolucionário, o que é que ele quer? Quer tomar meu trono? Ele disse: não, ele lá falou de um reino glorioso, não é esse aqui não. É o que ninguém vê, é sobrenatural, é espiritual. Os fariseus, amados, enviados por Herodes, foram decepcionados, amados, ali, com todo aquilo que eles ouviram de Jesus. Eles, na verdade, não entenderam nada daquilo ali, certo? Não entenderam nada daquilo ali, certo? E aí, meus irmãos, vamos concluindo aqui dizendo que a Deus, o que é de Deus, está na hora, meus irmãos, dos homens que conheceram Jesus Cristo e creu no Evangelho da salvação. Amados, não tem mais tempo a perder. Nós não podemos perder o nosso tempo, precisamos se envolver nas coisas de Deus, fazer a vontade de Deus, não a nossa. Ontem eu estava lá em Patu, nas visitas que eu fiz, e outros fizeram também a mesma coisa. Eu entrei numa casa, e quando eu cheguei ali, a senhora disse: eu já estava esperando. E quando nós entregamos o recado de Deus, ela creu em Jesus Cristo. Recebeu Jesus como Salvador. Eu quero deixar um pensamento aí para vocês. Um pensamento de William Temple, que diz que adorar a Deus é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente, amados, com a verdade do Senhor, purificar a imaginação pela beleza do Criador, abrir o coração para o Pai, amados, e devotar a sua vontade, os seus propósitos, tudo que você deseja realizar, devotar a Deus na sua vida. Faça isso. Que Deus te abençoe. Amém?